Eu sei o que é sentir que o universo está em silêncio. Você fala, pede e espera, e nada parece acontecer. Já fiquei noites acordado me perguntando se realmente existe uma inteligência maior ouvindo. Já tentei mudar a vibração, já repeti afirmações, já fiz de tudo. Mas dentro de mim ainda existia um vazio. E era esse vazio que mais doía, porque ele não vinha da ausência de coisas externas. Ele nascia de uma desconexão interna. Como se eu tivesse me perdido de mim mesmo esperando que o mundo lá fora me desse um sinal. Até que um dia, sem grandes expectativas, resolvi apenas assistir. Não como quem espera um milagre imediato, mas como quem se entrega a um processo. Um vídeo por dia, um momento de silêncio por dia, uma nova intenção por dia. E foi ali, nessa repetição simples, quase despretensiosa, que algo começou a mudar. Não percebi no primeiro dia, nem no segundo, mas do terceiro em diante, o mundo pareceu respirar diferente, ou talvez fosse eu, finalmente respirando de verdade. É curioso como a gente quer respostas do universo, mas nem sempre está disposto a ouvir o que ele já está dizendo. A verdade é que o universo não responde aos nossos gritos de desespero. Ele responde à nossa frequência, à nossa entrega, à nossa vibração real. E essa vibração não se muda da noite para o dia. Ela é cultivada, com presença, com intenção, com um sim íntimo, sussurrado todos os dias diante do espelho da alma. E foi nesse sim diário, durante 7 dias, que eu descobri algo que nunca ninguém tinha me contado. Que quando você muda seu campo, o mundo muda com você. Não como um truque, mas como um reflexo. Porque o universo não obedece ordens. Ele espelha estados internos. E quando você vibra diferente, ele responde. Por isso, se você chegou até aqui, talvez já seja o momento de ouvir com o coração. Não para entender, mas para sentir. Não para buscar milagre, mas para lembrar que você é o milagre. Porque quando você escolhe vibrar em alinhamento, mesmo em silêncio, o universo já começa a responder. Eu me sento no escuro, em silêncio, com os olhos fixos em nada. Dentro de mim uma pergunta ainda ecoa. Você está aí? Por tanto tempo eu pedi respostas esperando que o universo falasse alto, claro, direto. Mas o que eu recebia era silêncio. E no começo esse silêncio me machucava. Parecia abandono, parecia indiferença. Parecia que ninguém escutava o que eu estava tentando dizer com tanta dor. Mas o tempo foi me moldando. Aos poucos, eu parei de esperar sons e comecei a sentir frequências. Era como se algo invisível estivesse se aproximando, não com palavras, mas com uma presença. O silêncio parou de ser vazio. Ele começou a vibrar. E no meio dessa vibração, algo em mim começou a se abrir. Era sutil, era calmo, era profundo. Não era uma resposta, era um convite. Foi ali que percebi que não era o universo que estava em silêncio. Era eu que estava falando alto demais, gritando demais por dentro, tentando forçar respostas, tentando manipular resultados. E no meio disso tudo, eu esquecia de escutar. Escutar de verdade, com o coração, com o corpo, com a alma. Então eu fechei os olhos, respirei fundo e pela primeira vez, escutei com presença. Não havia voz, não havia frase mágica. Havia apenas uma certeza que nascia dentro do peito. Você não está sozinho. Foi a primeira vez que chorei em silêncio. E não de tristeza, mas de alívio. Porque ali, no escuro, eu senti Deus respirando comigo. Não sei explicar o que mudou. Só sei que mudou. O peso nos ombros não era mais o mesmo. A angústia no peito já não me controlava. E mesmo que as circunstâncias ainda fossem desafiadoras, algo no meu campo se realinhava. Algo em mim começava a lembrar que a conexão sempre esteve presente mesmo nos dias em que eu me sentia perdido. É estranho perceber que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 respostas, porque ele obriga a gente a escavar fundo, a atravessar o barulho mental, a enfrentar nossos próprios fantasmas. E quando a gente faz isso, a gente finalmente escuta o que o universo tenta dizer sem dizer. Ele sussurra com leveza, e só quem silencia por dentro consegue ouvir. Hoje eu entendo que pedir sinais é natural, mas recebê-los exige um estado diferente. Um estado de entrega,
um estado de escuta pura, sem expectativa, sem controle. É quando eu solto tudo, até mesmo o desejo de entender, que o entendimento verdadeiro chega, não do lado de fora, mas dentro de mim, porque o sinal que eu tanto procurava era eu mesmo mudando, era meu campo se ajustando, era minha vibração se alinhando com algo maior, e nesse alinhamento, até o silêncio passa a fazer sentido. E de alguma forma, eu ainda sinto esse silêncio agora, mas não como ausência, sinto como presença, uma presença amorosa que não me responde com palavras, mas me guia com paz. Eu sempre achei que repetir era só insistir, como se ao dizer algo várias vezes, o universo fosse finalmente me escutar. Mas com o tempo entendi que não era o mundo lá fora que precisava ser convencido. Era o meu próprio campo que precisava ser reprogramado. A repetição não era um pedido, era uma preparação, uma vibração sendo afinada, nota por nota, até que tudo ao meu redor começasse a responder diferente. No início, confesso, parecia forçado. Eu repetia frases que não acreditava. Eu afirmava coisas que não sentia. Mas mesmo assim, continuava. Porque havia uma voz dentro de mim que dizia: continua, algo está mudando, mesmo que você não veja ainda. E essa constância silenciosa começou a me curar. Começou a dissolver os bloqueios invisíveis que me prendiam num ciclo de escassez e medo. Cada palavra repetida não era só um som. Era uma frequência. Era um comando vibracional. Era um passo em direção a uma versão de mim que eu ainda não conhecia, mas que já existia. E quanto mais eu repetia, mais meu corpo começava a reagir diferente. Meus pensamentos desaceleravam. Minhas emoções acalmavam. Meu campo, que antes vibrava em caos, começou a encontrar ordem. Teve um momento em que eu entendi. Não era sobre acreditar para repetir. Era sobre repetir até começar a acreditar. Porque quando a vibração muda, a crença muda junto. E não é um processo lógico, é biológico. É o corpo reconhecendo uma nova assinatura energética e dizendo: sim, agora eu sei como é me sentir assim. E foi aí que a mágica começou. Não era mágica no sentido místico, mas no sentido quântico. O campo ao meu redor, silenciosamente, começava a se reorganizar. Pessoas diferentes cruzavam meu caminho. Situações que pareciam travadas começavam a fluir. E eu percebia que não era o mundo que tinha mudado. Era o meu ponto de emissão. Era a minha vibração que, finalmente, estava coerente com o que eu dizia querer. Hoje, eu repito não para convencer. Eu repito para lembrar, para fortalecer, para manter meu campo alinhado com aquilo que eu sei que é possível. Cada repetição é uma âncora, uma escolha consciente de não voltar para o velho eu, de não me perder no ruído do mundo, de continuar dizendo ao universo: eu estou aqui, pronto para o novo. E nesse ciclo de repetição, algo milagroso acontece. O que antes parecia distante, começa a se tornar familiar. A vibração da abundância, do amor, da paz, deixa de ser um sonho e vira um estado natural. Porque o campo responde a quem vibra com coerência, não a quem apenas deseja com intensidade. E eu continuo repetindo, não como um esforço, mas como uma dança com o invisível, um lembrete constante de que tudo começa dentro, e que o universo só responde quando meu campo diz com verdade: agora eu sou isso. Era estranho, mas não assustador. Era como se eu estivesse sendo envolvido por uma presença que não pedia nada, não cobrava nada, só me olhava, com ternura, com aceitação. No terceiro dia, enquanto repetia as frases de sempre, percebi que não estava mais sozinho naquele quarto. Eu sentia algo, e esse algo era puro, era suave, era acolhedor. Fechei os olhos e fiquei em silêncio por alguns minutos. Nem sei quanto tempo passou, mas naquela pausa, naquela entrega sem esforço, meu corpo começou a relaxar como não relaxava há anos. Era como se alguém estivesse ali, segurando minha dor com cuidado, como se dissesse sem palavras: você não precisa carregar isso sozinho. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de tristeza, eram de liberação. Era o peso se soltando do meu peito. Eu chorava e sorria ao mesmo tempo, sem entender muito o porquê, mas entendia no sentir. Algo invisível me via.
E ver de verdade é o primeiro passo para curar. E naquela madrugada eu fui visto, não pelo mundo, mas por algo que estava além dele. Não era alucinação, não era imaginação, era frequência, era conexão com o campo, aquilo que os olhos não enxergam, mas a alma reconhece. Eu não precisei explicar nada nem pedir, só sentir já bastava. A energia me envolvia e dizia: você é amado, mesmo nos dias em que se esquece disso. Foi nesse terceiro dia que entendi. O universo não responde a palavras decoradas, mas a corações disponíveis. E naquele instante, meu coração estava completamente aberto. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permitia ser vulnerável diante do invisível. E essa entrega me transformava por dentro. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Porque uma vez que você sente essa presença amorosa, não dá mais para viver como antes. Não dá mais para fingir que estamos sós. Existe algo que observa, sim, mas não com julgamento. Observa com amor, com intenção de cura. E esse algo responde. Desde então, cada meditação minha carrega esse sentimento. A sensação de que não importa o que aconteça fora, dentro de mim, existe esse espaço sagrado. Esse campo onde o invisível me vê e me lembra. Você nunca esteve só. E isso muda tudo. Eu já tentei controlar tudo. Os pensamentos, os resultados, até o tempo das respostas. Eu dizia que acreditava, mas era só da boca para fora. Por dentro, havia desconfiança, dúvida, cansaço. Era como se meu coração tivesse construído uma armadura invisível, tentando se proteger de novas decepções. Só que, ao fazer isso, ele também se isolava daquilo que podia curar. Mas com os dias passando, algo começou a amolecer em mim. Eu não forcei, não pressionei. Só fui ficando mais quieto, mais íntimo de mim. Em vez de pedir, comecei a observar. Em vez de esperar um milagre explosivo, comecei a perceber os pequenos alinhamentos. Uma mensagem inesperada, um pensamento que trazia paz, uma música tocando no momento certo. Foi aí que entendi. Meu coração estava começando a escutar com mais sensibilidade. E essa escuta mudava tudo. Não era mais sobre acreditar cegamente, mas sobre reconhecer a harmonia por trás das sincronicidades. Cada sinal, cada detalhe, parecia tocar uma corda interna que eu nem sabia que existia. Antes, eu vibrava na frequência do medo, mesmo querendo amor. Agora eu estava me aproximando do amor, mesmo ainda sentindo medo. Era um movimento suave, quase imperceptível, mas real. E o mais surpreendente, era meu coração que guiava isso. Como se ele estivesse dizendo: agora sim, agora você está pronto para confiar. Não era mais preciso entender tudo. Aliás, entender começou a parecer irrelevante. O que eu sentia falava mais alto. Uma pulsação diferente. Um ritmo que se conectava com algo maior. Algo que não se explica, só se vive. Algo que não se força, só se permite. E, nesse estado de permissão, minha vibração foi mudando. Sem esforço, sem técnica, sem ritual, só presença. E talvez seja isso que o universo mais reconhece. Corações presentes, ainda que com cicatrizes. Corações que se oferecem por inteiro, mesmo tremendo um pouco. Meu coração, que antes se escondia, agora se alinha. E quanto mais ele pulsa em sintonia com essa energia maior, mais eu sinto que tudo começa a responder de volta. Durante muito tempo eu confundia milagre com mágica. Achava que algo externo viria para resolver tudo, de forma repentina, sem que eu precisasse participar de verdade. Eu esperava, sentado, por um sinal, uma sorte, uma mão divina. Mas tudo isso me deixava mais ansioso, mais carente, mais desconectado, porque no fundo eu estava vibrando ausência e não presença. Foi só quando comecei a me observar com mais honestidade que percebi: o universo não reage às minhas palavras. Ele responde à minha vibração. E minha vibração era feita de medo, dúvida, comparação, resistência. Mesmo quando eu dizia, eu confio, meu campo gritava, eu não acredito. E isso era um choque invisível entre o que eu queria e o que eu emanava. Eu me dei conta de que precisava mudar minha frequência, não com esforço, mas com consciência. Passei a silenciar um pouco mais, a respirar fundo antes de reagir,
a agradecer por coisas que antes eu ignorava. E essas pequenas atitudes começaram a mudar o que eu sentia e, consequentemente, o que eu emitia. A frequência começou a se ajustar. Eu não esperava mais uma resposta instantânea, porque já era suficiente sentir a paz de estar alinhado. Era como se o universo finalmente pudesse me escutar, não pelas minhas palavras, mas pela minha vibração inteira. E nesse silêncio, o impossível começou a parecer possível. O distante começou a parecer próximo. Não era mágica, era energia. Era coerência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço e o que eu desejo. E nesse alinhamento sutil, quase imperceptível, algo começou a fluir. Leve, simples, natural. Eu não precisei mais implorar nem esperar por sorte, porque quando a frequência muda, tudo muda. E foi aí que eu percebi. A verdadeira transformação não faz barulho, ela apenas vibra. Eu me pego lembrando de quantas vezes eu chorei em silêncio pedindo uma resposta, implorando ao universo que me olhasse, que me escutasse, que me salvasse. Eu dizia com a boca que acreditava, mas meu coração estava desesperado, como se eu estivesse sozinho num barco sem direção. Era um pedido constante, mas carregado de medo, de urgência, de escassez. Até que, em um daqueles dias de cansaço da alma, eu não pedi nada. Apenas respirei, apenas fechei os olhos e me entreguei. E foi nesse instante, no exato momento em que eu não exigi nada, que eu senti. Algo se abriu dentro de mim, um espaço novo, como se o universo dissesse: agora sim, agora posso agir. A confiança não veio de fora, ela nasceu do meu cansaço em implorar. Eu já tinha tentado controlar tudo, prever tudo, entender tudo, e mesmo assim, continuava no mesmo lugar. Confiar foi a única escolha que restou. E para minha surpresa, foi também a mais poderosa. Era como se tudo ao meu redor estivesse apenas esperando esse gesto interno de rendição verdadeira. Não era passividade. Era uma confiança ativa, uma vibração silenciosa que dizia: eu não preciso ver agora. Eu só preciso sentir que está vindo. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Pequenos encontros, respostas inesperadas, sincronicidades que pareciam sussurros do universo me dizendo que estava tudo certo. Eu entendi que o universo não responde ao grito, ele responde à paz. Não responde à ansiedade, responde à entrega. E isso mudou tudo. Não porque o mundo virou outro, mas porque eu virei outro dentro do mesmo mundo. E nesse novo eu, as portas começaram a se abrir. Eu já implorei. Já chorei baixinho no travesseiro, achando que quanto mais eu pedisse, mais rápido as coisas aconteceriam. Mas tudo que eu conseguia era silêncio. Um silêncio que doía, porque eu confundia com abandono. Parecia que quanto mais eu precisava, mais distante o universo ficava. E aquilo me fazia sentir pequeno, frágil, invisível. Eu achava que precisava gritar para ser ouvido, mas no fundo, era meu medo gritando. Era meu desespero tentando se passar por fé. Foi então que comecei a observar algo estranho. Sempre que eu soltava, quando eu parava de esperar uma resposta imediata, as coisas começavam a se mover. Mas não quando eu ficava em tensão. Não quando eu dizia: por favor, universo, me ajuda, com o coração apertado. Era quando eu suspirava e dizia: tudo bem, eu confio. A mágica parecia acontecer não no clamor, mas no silêncio depois do clamor. Aquele silêncio que já não doía, ele acolhia. Ele dizia: agora você está pronto. Demorou para eu entender que o universo não responde à frequência da carência. Ele não responde à energia da urgência. Ele responde à vibração da certeza, da entrega. Não é sobre pedir direito. É sobre estar alinhado com aquilo que você já é. E quando você vibra como se já tivesse recebido mesmo sem ver, você muda o campo ao redor. Foi isso que me salvou. Parar de suplicar e começar a sentir. Parar de esperar e começar a ser. A certeza é silenciosa. Ela não precisa provar nada, nem convencer ninguém. Ela apenas é. E o universo entende essa linguagem. Ele reconhece a firmeza de quem não se desespera mais, porque já se conectou com algo maior dentro de si. É uma fé que não precisa de barulho. É uma frequência que ecoa mesmo no vazio.
E foi assim que eu entendi. O que eu emanava era mais importante do que o que eu dizia. Agora, quando algo parece distante, eu não corro para tentar trazer para perto. Eu fecho os olhos e volto para a vibração da certeza. Eu respiro fundo e me lembro do que já senti antes. Me lembro daquele momento em que tudo fez sentido sem nenhuma explicação. E então, mesmo sem provas, eu sei. Mesmo sem resposta, eu sinto. É esse lugar que move as peças do universo, e não minha ansiedade. Essa virada de chave mudou tudo. Porque antes eu estava tentando manipular os resultados. Hoje eu me movo com confiança mesmo sem controle. E, ironicamente, é nessa liberdade que as respostas surgem. Não como milagres imediatos, mas como confirmações suaves. Como coincidências que só fazem sentido quando você já está em paz por dentro. Nada grita. Tudo sussurra. E o mais bonito disso é perceber que, quando eu parei de pressionar o universo, foi o universo que começou a se aproximar de mim. Ele me mostra caminhos, pessoas, intuições, mas só quando eu já estou calmo o bastante para notar. Antes eu pedia tanto que nem ouvia. Agora, eu ouço porque escolhi confiar em silêncio. E esse silêncio é fértil. Ele cria mais do que 1000 palavras. Não é que eu não tenha mais vontades ou sonhos. Tenho, mas agora eles são sementes, não cobranças. Eu os planto com amor e sigo em frente. Deixo o tempo agir. Deixo o campo responder. Porque a vida não ignora quem vibra com integridade. A vida responde, mas só quando você para de se esconder atrás da pressa. A certeza atrai. O desespero repele. Eu vivo essa verdade todos os dias. E quando eu esqueço, porque sim, ainda esqueço, eu volto para a respiração. Volto para a vibração. Recomeço no simples. Porque no fim é sempre sobre isso. Quem eu sou quando tudo está em silêncio. E se eu sou luz mesmo ali, então o universo me reconhece e responde. No começo, eu nem sabia se conseguiria manter por 7 dias. Minha mente, tão acostumada a desistir no meio do caminho, tentava me convencer de que era perda de tempo. Mas algo em mim insistia. Uma voz interna, fraca, mas firme, dizia: só mais um dia, só mais um momento. E foi assim que eu fui ficando. Um vídeo por vez, uma vibração por vez, um silêncio por vez, até que algo dentro de mim começou a se reorganizar. Sem barulho, sem alarde, mas com força. No terceiro dia, o peso no meu peito estava menor. Ainda havia dúvidas, claro, mas a angústia já não era a mesma. Comecei a me pegar sorrindo sem motivo, acordando com vontade de viver, percebendo pequenos sinais como se o universo estivesse acenando para mim com gentileza. Uma música que tocava na hora certa, uma mensagem inesperada, um pensamento de paz no meio do caos. Nada muito grande, mas tudo profundamente simbólico. Eu sabia que estava diferente, e sabia que era só o começo. No 5º dia chorei, mas foi um choro bom, um choro de liberação. Senti como se anos de tensão estivessem finalmente sendo lavados. Não era tristeza, era alívio, era reencontro. Era como se eu estivesse me abraçando de novo depois de tanto tempo distante de mim mesmo. Eu me olhei no espelho e disse baixinho: você está voltando. Eu te reconheço. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nessa frase. Não como esperança, mas como verdade. No 7º dia, algo mudou. Não lá fora, mas aqui dentro. A ansiedade deu lugar a uma presença tranquila. A pressa virou aceitação. A dúvida, uma fé suave que não precisava mais de provas. Era como se eu tivesse sintonizado com uma nova frequência. Uma frequência que não exige esforço, mas sim entrega. E nesse estado, tudo parece mais claro, mais vivo, mais possível. O mais curioso é que o mundo ao meu redor começou a refletir isso. Pessoas começaram a me tratar diferente. Oportunidades que pareciam travadas começaram a fluir. Situações antes complicadas se tornaram simples. Eu não forcei nada. Apenas mudei por dentro. E o mundo, como um espelho, respondeu. Não com explosões, mas com delicadeza. Como se dissesse: eu te vejo agora, porque agora você também se vê. 7 dias. Parece pouco, né? Mas quando você se compromete de verdade, um único dia já contém uma eternidade. Cada repetição, cada silêncio consciente,
Cada momento de presença se torna uma semente. E em 7 dias, você percebe que não precisa de 7 anos para recomeçar. Às vezes, só precisa de uma decisão real, aquela que nasce do coração, não da mente. Hoje, olho para trás e vejo aquele primeiro dia como um divisor de águas. Não porque foi mágico, mas porque foi verdadeiro. Foi o dia em que eu disse sim para mim. Um sim pequeno, tímido, mas corajoso. E foi esse sim que abriu as portas para o novo. Um novo que não veio de fora, mas que sempre esteve me esperando por dentro. E se em 7 dias tanta coisa mudou, imagina o que pode acontecer se eu seguir nesse caminho por 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Não como obrigação, mas como estilo de vida, como escolha diária de vibração, como compromisso com a minha verdade. Porque quando o universo responde, não é só uma resposta, é um convite para continuar dançando com ele. E eu aceito, de olhos fechados, coração aberto, vibração alinhada. E agora que você chegou até aqui, me diga com sinceridade, o que você está sentindo neste exato momento? O que mudou em você, ainda que seja só um detalhe, uma respiração mais leve, uma presença mais forte? Porque não é sobre entender cada palavra, é sobre o que ficou vibrando mesmo depois que o som parou. Essa vibração é o começo da resposta. Se por 7 dias você se permitir, não a obrigação, mas o privilégio de estar presente, algo vai mudar. Porque o universo responde à constância, não à pressa. Ele responde ao sentimento, não ao esforço. Ele se move na mesma velocidade da sua entrega interna. Quando você muda sua energia, o campo muda com você. E quando o campo muda, tudo muda. Talvez você ainda tenha medo. Talvez a mente questione. Mas a alma já sabe. A alma sabe que está diante de um novo ciclo. Sabe que esse conteúdo não chegou por acaso. Sabe que o chamado não é externo. Ele vem de dentro. Por isso, escute sua alma. Ela é a ponte. Ela é a frequência que o universo entende. E ela já está pronta para manifestar. Então, se algo te tocou aqui dentro, mantenha essa vibração acesa. Volte aqui amanhã. Repita. Reviva. Reforce. Porque é na repetição consciente que a transformação silenciosa se constrói. E se você sentiu verdade neste vídeo, compartilhe essa luz. Que ela toque outros corações também. Agora, se este conteúdo fez sentido para você, eu te convido com carinho a se inscrever no canal, ativar as notificações, voltar aqui todos os dias para vibrar junto comigo. Porque quando a gente se alinha em comunidade, o universo responde mais rápido, com mais clareza, com mais amor.